Oi, meu nome é Gislene Westphal e o Espaço Jovem de hoje traz um tema sobre amor. O amor ao próximo. Como amar ao teu próximo como a ti mesmo? Muitas vezes a gente se pergunta isso, não é? Só que para conversar desse tema temos vários amigos e vamos conhecê-los. Meu nome é Rubens Prois, tenho 22 anos e sou de São Paulo. E o meu nome é Elias, eu estudei comunicação na Southwestern também. Meu nome é Arlen, eu tenho 23 anos, sou da cidade de São Paulo, estudei também na Southwestern e estudei comunicação. Meu nome é Carolina, eu tenho 23 anos, sou de Goiânia e faço enfermagem na Southwestern. E meu nome é Henrique Gomes, eu faço teologia na Southwestern. Bom, muitas vezes quando a gente escuta esse verso que eu disse no início, ama teu próximo como a ti mesmo, a gente se pergunta, como eu posso amar o meu próximo, não sendo menos do que eu ou mais do que o meu amor próprio, ou quem é meu próximo? Né? É uma pergunta, quem é o teu próximo para você amar? Meu próximo é o Rubão aqui, o Henrique, e também a todos que vivem em volta de mim, todas as pessoas que eu entro em contato, eu acho que eu posso chamar de meu próximo. Mas seria somente só quem está ao seu redor, que é seu próximo, ou seria pessoas que estão mais distantes? Qualquer pessoa que precisa da sua ajuda, qualquer pessoa que entra em contato com entra você. em contato com você, é o que precisa, é o que tem uma necessidade de alguém para ajudá-lo. Por exemplo, tem pessoas lá no outro lado do país que estão passando por dificuldades, por algum acidente que aconteceu. O mundo todo começa a ser o próximo dele, porque a gente começa a fazer campanhas para ajudar essas pessoas. E se você ajuda alguma pessoa que está ajudando outras pessoas, é a mesma coisa que você está ajudando o seu próximo também. É um ciclo, né? É um ciclo. É um ciclo. Se você ajuda, se você me ajuda, eu ajudo o Elias ajuda a Carol ajuda você. Então, é um ciclo isso. Então, o nosso próximo é qualquer pessoa, pode ser a tua família, teu namorado, tua namorada, irmão, pessoas que você não conhece, pessoas que, o que o Elias falou, tá do outro lado do mundo, pode ser qualquer pessoa, só que a gente descobriu então quem é nosso próximo. Como amar ao nosso próximo? Também se o nosso próximo é como você disse, namorado, nosso amigo, é fácil. Agora vem a questão seguinte, como que a gente pode amar o nosso próximo que não é nosso amigo? Por exemplo, se o meu vizinho é um cara barulhento, que fica batendo martelinho lá 3, 4 horas da manhã. Que toca pagode até 3 da manhã. Exatamente. É difícil amar o próximo numa situação dessa, né? Verdade. Mas a Bíblia pede pra gente amar o nosso próximo, não importa. A Bíblia não fala amar o seu amigo como a ti mesmo. A Bíblia Porque seria fácil. Seria muito fácil. Ou então amar aquela pessoa que ama você. Exatamente. Porque muitas vezes a gente fica esperando que as pessoas amem a nós, que elas demonstrem amor por nós, para que a gente possa demonstrar amor de volta. E acho que a Bíblia não coloca, não, ama só essa pessoa ou aquela pessoa. Ama teu inimigo. Ama o teu próximo e é o teu inimigo também. Exatamente. O teu inimigo pode ser o seu próximo, quer dizer, ele é. Ele é o seu próximo. Se você conhece seu inimigo, ele... Exatamente. Exatamente. É a escolha. E Deus até colocou, ama teu próximo como a ti mesmo, fora dos mandamentos. Por que ele colocou isso? Ele falou, entre os maiores dos mandamentos coloque a Deus e ama teu próximo, né? Quando ele estava aqui na terra, Jesus, ele teve amor ao próximo. Eu acho que quando Jesus falou isso, ele quis... Porque se você olhar para todos os mandamentos, eles vão apontar para Deus ou para o seu próximo. É verdade. Todos os mandamentos. Então, por isso que Deus falou, todos os mandamentos podem se resumir em 2. Ama a Deus e ama teu próximo. Eu acho que é por isso que ele falou isso. Nossa, eu nunca tinha visto de um ângulo desse os mandamentos, mas é muito interessante. Interessante também que Deus classificou, né? Ele falou, ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele até deu a classificação de como a gente deveria amar a Deus e o próximo. Então vocês concordam que se a gente ama o nosso próximo, a gente não transgride os 10 mandamentos? Eu acho que acaba não transgredindo, você porque não vai matar, você não vai adulterar, você não vai Cobiçar? E você não vai ter outro Deus no lugar do seu Deus, porque você vai querer ser bom exemplo para o seu próximo. Então é uma maneira de você... É verdade. Talvez a gente está encontrando aqui uma linha para não transgredir os 10 mandamentos. Começa aqui. E tá aí a resposta também de como amar o seu próximo. Não adulterar, não roubar, não falar mal dele. Nossa, Legal. Extremamente interessante, adorei. Agora, o que é importante também é que antes da gente dar amor, nós temos que ter amor.
Amor a nós mesmos, porque muitas vezes eu vi famílias que assim, o pai ou é pastor, médico, enfim, qualquer profissão, e ele coloca o próximo acima da família, acima ao amor próprio, ou muitas vezes em relacionamento, namoro, casamento, a pessoa se esconde e coloca a outra pessoa acima do amor próprio. Isso não pode acontecer. A gente vê exemplos disso com pastores, doutores, professores, que eles têm que dispor tanto tempo para os pacientes ou para os irmãos na igreja, visitando ou fazendo isso e aquilo, e os próprios filhos deles acabam entrando em problemas com drogas ou... Até tristeza, porque não tem depressão. a presença. Eles saem, não conseguem acompanhar um relacionamento tranquilo com a família, então os filhos acabam se prejudicando. E é fácil entender esse ponto de ama seu próximo como a ti mesmo, porque se você pensar, se você ama Deus de uma maneira real, você não consegue manter o amor de Deus só para você mesmo. Você tem que espalhar e amar os outros. E a mesma coisa, se você ama você mesmo, você vai espalhar esse amor para as outras pessoas. E é fácil entender isso, então a gente começa a ver as escalas que o nosso amor passa. Para nós podermos ter amor a nós mesmos, nós temos que buscar a Deus. Então, quando você busca Deus, você consegue ter amor próprio. Porque Deus te mostra as tuas capacidades, que você tem qualidades mesmo sendo um pecador, um humano que nós somos. Então, se nós buscamos a Deus, nós temos amor, e se nós temos amor, nós passamos ao próximo. E o próximo é nossa família, nosso irmão, nosso amigo, e como você disse também, né, Elias? Uma pessoa que você nem conhece, que está lá do outro lado do mundo. Nosso próximo é a todos. Então a gente não pode só amar o próximo fora de casa, porque muitas pessoas esquecem, né? Verdade. Amam o próximo lá fora, porque acham que o próximo é ali. Não, o próximo é aqui. Isso é o próximo também. Uma vez meu irmão me chamou minha atenção, porque ele falava, poxa, você dá muita atenção para os seus amigos, e cadê eu nessa? Aí, realmente, eu comecei a pensar e falei, poxa, eu tenho que ser mais amigo do meu irmão. Porque ele é teu próximo. Exatamente. Ele é a pessoa que está ali todos os dias, acordando junto, convivendo, comendo. E se eu não dou aquela atenção de amigo para ele acaba pedindo, estou aqui, eu sou seu irmão, a gente tem que ser amigo. E a gente nós sempre fomos bons amigos durante a escola, sabe? Então, agora ele estava... Legal que na escola, o professor explicou esse jeito como se fosse um radar. E ele falou que você é o centro do radar. E tem várias partes no radar, por exemplo, é sua família, seus amigos, a sua igreja, entendeu? O pessoal que você conheceu, sabe, de fora, e pessoal que você nem conhece. E geralmente você tenta alcançar a parte mais longe do radar primeiro. Você tenta doar dinheiro pro pessoal na África, doar dinheiro, entendeu? Ou se não, sair, fazer um trabalho missionário, mas você acaba esquecendo da sua família, dos seus irmãos, da sua mãe, que às vezes eles vão estar se perdendo na vida, mas você está ajudando alguém, entendeu? A trazer para Jesus. O que ele falou me fez lembrar do meu relacionamento, às vezes, com a minha família. Eu tenho muitos amigos e às vezes eu fico tanto com os meus amigos que chega um momento que minha família fala, Gi, estamos aqui. E eu acho que não só trocar os nossos próximos, nossa família, as pessoas mais próximas por outros amigos, mas às vezes a gente troca até pelas coisas da igreja. É verdade. Não que sejam ruins que você está participando na igreja, mas eu me encaixei muito nisso. Eu cantava em conjunto, participava em programa de jovens, tudo isso. Então, toda sexta-feira, ao invés de estar fazendo pôr do sol em casa, estava praticando. Ou então, no sábado à tarde, estava ensaiando alguma coisa. E o tempo com a família? E a qualidade, entendeu? Aquele tempo de qualidade com a minha família, com o meu próximo. E até com outras pessoas também, porque eu estava ali praticamente para poder tomar conta de mim naquele tempo de prática. Você tem que arranjar um equilíbrio porque não é só isso, não é só aquilo, não é só coral. Justamente. Não é só passar lição, é um equilíbrio. Você tem que equilibrar tempo para a família, tempo para o vizinho, para o irmão, para o pai. Tudo é um equilíbrio, na vida. E isso que ela falou é interessante, porque assim, se você coloca a igreja em primeiro lugar, aí daqui a pouco você está tão ligado à igreja e você está sem a sua família. Esquece a sua família. E, felizmente, o amor não é sustentável só com isso. Chega assim, ó, Elias, te amo, tá? E nunca mais. Peraí, eu amo mesmo? Você tem que demonstrar que você me ama. Eu tenho que demonstrar. Senão eu não vou acreditar em você. Não, mas é verdade. Por exemplo, quando a gente vai à Bíblia,
a história do bom samaritano, ele nunca conheceu aquela pessoa que estava padecendo ali no chão. E ele nunca falou, eu te amo. Nunca falou, eu te amo, exatamente. Mas ele sentiu aquela pessoa que foi resgatada no meio da rua, depois de ser espanquejado. Ele soube que ele foi amado por alguém. E o que acontece na nossa vida é que a gente não vai ter, pro resto da nossa vida, uma pessoa no meio da rua lá pedindo ajuda e pra gente, tá vendo? Agora eu vou poder mostrar para todo mundo que eu amo o meu próximo. Não. Sou bonzinho. Exatamente. Existem outras maneiras, essas que vocês estavam falando aqui, que é em casa. E muitas pessoas pensam assim, amor é só é como um namorado, é como pai, eu preciso conhecer. Como que eu vou amar alguém sendo que eu não conheço? Não é assim também, porque senão Deus falaria, conheça seu irmão, depois ame seu irmão. Não é. Ele fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, do que você tocou do bom samaritano é muito importante, porque assim, ele teve atitude, ele não teve palavra. Né? Eu e a Carol, uma vez a gente estava conversando sobre ações, não é? Eu lembro que você falou, amor não é palavra, é ação. E é importante isso. Nós temos que demonstrar, nós temos que agir como quem ama o próximo. E é legal que você falou que, estava falando antes, que você fala, eu amo meu namorado, é diferente, entendeu? Coisa assim. Porque hoje em dia, as pessoas, quando você fala eu amo alguém, eles já pensam num amor de namorado, de amor físico, mais sensual. Né? Sensual. Eles não pensam num amor que uma pessoa... Você quase nunca fala, eu amo meu irmão, eu amo meu amigo, porque é feio. O pessoal pensa coisa ruim de você. É brega, né? Passado. Mas hoje em dia a gente tem que entender que amor é você, sabe, doar seu tempo para alguma pessoa, ter tempo para uma pessoa, ouvir, aquela coisa que a gente estava falando, como você pode amar alguém. É fazer isso com todo mundo. Você não precisa falar para ele, eu te amo toda hora, assim, sabe? Você mais agindo e mostrando para ele, demonstrando que você realmente ama a pessoa. Minha mãe sempre falou quando eu era pequeno, amor é ação. Né? Não adianta você chegar para uma pessoa que nem está falando e falar 1000 vezes eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e são palavras vazias. Mas quando você age, faz uma coisa pela que a pessoa realmente demonstra que você ama, acho que isso diz muito mais do que 1 milhão de eu te amo. Eu tenho muita dificuldade comigo mesmo de falar, mesmo para minha noiva, eu te amo. Ela tem uma facilidade muito grande. Ela fala para mim 1000 vezes no dia. E às vezes ela fala, Inês, eu te amo. E eu, obrigado. Eu também. E é interessante, porque várias pessoas reagem de maneiras diferentes. Exatamente. Por exemplo, você pode expressar o teu amor por ela dando um presente. Ou às vezes só mandando um bilhetinho no final do dia, entendeu? Ela não, ela vai expressar o amor dela por você através de palavras, falando que ama. E isso não quer dizer que ela te ama mais, ou que ela te ama menos, ou que você ama mais ela, ou o contrário. É só que as pessoas têm diferentes maneiras de expressar o amor um pelos outros. Porque são caráteres. E você tem que aprender isso. A Bíblia não falou assim, diga que você ama ao seu próximo. Não. A Bíblia falou, ame o seu próximo. Demonstre. Demonstre o seu próximo. Faz o que você puder pelo seu próximo para mostrar que você o ama. Vocês tocaram num assunto importante, num ponto importante, porque assim, muitas pessoas, por exemplo, o que a Carol disse, se eu demonstro meu amor dizendo eu te amo várias vezes ao dia, do exemplo da sua namorada, da sua noiva, e se eu não escuto isso, eu acho que a pessoa não me ama. Não é. Eu tenho que respeitar que cada um foi criado diferente. O Rubens tem um jeito de amar porque ele foi criado num lar diferente, num estilo diferente do meu. Então, às vezes, o meu jeito é completamente diferente do outro. E nós temos que entender, aí que entra o amor também, a compreensão, o respeito. Tem certas atitudes, por exemplo, eu conheço um casal que ele não diz assim, eu te amo, mas o que ele faz? Ele sabe que a pessoa gosta de exercício, de leitura, de comer bem, então ele vai para a academia, ele lê livro, ele se faz. E isso são demonstrações de amor. E o bom é que para amar o próximo, você não precisa levar a pessoa para comer ou dar um presente para ele. Às vezes é só um sorriso, você já está dizendo que você ama a pessoa. Às vezes é só uma boa ação que você faz. Não que você precise fazer aquilo para provar que você ama ele. Sabe, você não precisa fazer nada fora do seu caminho e tentar o mais difícil possível, fazer tudo que é mais difícil para você, para provar que você ama o próximo. Mas coisas simples, um sorriso, só ouvir e falar que como a pessoa fez bem alguma coisa, elogiar. Levantar do banco do ônibus para dar lugar para uma pessoa mais idosa, ajudar um idoso, atravessar a rua. Tem tantas coisas assim que você nem pensa, que normalmente você faz. Que você não que isso aí não é, isso aí... Eu fui educado a fazer isso, então eu faço. Mas você nem pensa que que você está ajudando o próximo, você está fazendo alguma coisa para o próximo. Sem dúvida.
Achei que tem uma coisa bem interessante também. Quando vocês dois estavam falando, eu pensei, tipo, às vezes a gente se foca assim, vou levantar pra velhinha e tal, vou sorrir. Mas é interessante que quando você realmente ama as pessoas, isso transparece. Então, ele estava falando do sorriso. É naturalmente. Quando você ama uma pessoa, você olha na cara dela e você não consegue, você sorri. Não é interessante? Então, o amor é uma coisa que flui. Se você realmente ama. Isso é trabalho. É trabalhoso, porque eu volto naquela parte que a gente comentou dos 10 mandamentos. Deus falou pra gente amar o próximo porque nós íamos nos sentir bem e fazer a obra dele e ajudar os outros. Então, completa tudo que é o nosso propósito de vida. O nosso bem-estar, amar a Deus e amar ao próximo, né? Só que aí entra o fato do que você falou. E a pessoa que eu não gosto? E aquele próximo que é insuportável? Você já teve aquela situação? Já teve uma situação que você não conseguia suportar a pessoa? Alguém tem alguma experiência para contar aí? Eu tenho, mas eu não quero contar. A pessoa pode estar vendo. Não, mas eu já tive várias vezes situações de que a pessoa tinha feito coisas que eu não gostei e eu ficava assim, sabe, não tem como amar a pessoa, sabe, você sente. Mas eu acho que o melhor jeito de me provar que eu amei foi dar um tempo para a pessoa e esperar que eles mesmos se vissem os problemas que estavam acontecendo e depois voltar de novo à amizade. Eu acho que aí eu provei que eu realmente amo a pessoa, pelo fato de ter dado um espaço para ele, entendeu? E deixado ele pensar. É verdade. E eu até lembro da história de Paulo, que uma das viagens que ele fez, tinha a viúva e o filho. E ela só tinha um pouco de farinha e óleo para o último pão, para depois eles morrerem. E ele falou, faz para mim. Ela, não, mas é isso que eu e meu filho temos. Não, faz para mim. Isso é um amor ao próximo. É um amor ao próximo, porque ela tirou, falou assim, tudo bem, eu vou amar você como a mim mesma. Então, em vez de eu fazer o pão para mim, para o meu filho, eu vou fazer o pão para você e se sobrar para mim e para o meu filho. Então, assim, esse é um tipo de amor. E também quando diz, se o teu irmão bater numa face da outra, isso é um amor? Como que você pode resumir isso? Ah, mas aí eu tô amando mais que ele ou não. Aí entra no amor de não entrar em conflito, certo? Porque o amor também é você evitar a briga, você evitar o conflito. Porque quando você briga com alguém, você está tirando completamente o amor, você está deixando a raiva, o ódio entrar no lugar. Isso é humano, né? Você de vez em quando pode perder a cabeça e ficar nervoso. Então, quando Jesus falou, se alguém bater na sua face, dá outra face para bater também, é aquela coisa, só aceita e deixa quieto. E não entra em problema, né? Não entra em problemas. É Eu acho por que aí. é uma forma de altruísmo também, né? Você sabe que a pessoa está fazendo errado e você não quer prolongar isso. Você realmente fica na sua. E eu acho que isso é uma palavra importante também para amor, altruísmo. Quando você ama outra pessoa, você é altruísta, você quer o melhor dela. Você dá o seu lugar, se ela não tiver um lugar para sentar, você tira a sua camisa se ela precisar de algo para vestir. Eu acho que também é a humildade, sabe? Porque muitas vezes a gente tem essa tendência de medir forças, de medir quem é melhor. A gente gosta de números, a gente gosta de o mais poderoso ou menos poderoso. Quem é melhor, quem faz mais, quem faz menos. E quando você chega nesse ponto de humildade, não importa, entendeu? Se outra pessoa está fazendo uma coisa melhor, tudo bem. Ou se a pessoa está fazendo uma coisa errada, você vai aceitar e você vai orar para que essas coisas mudem. Você não vai só olhar para o teu próximo como uma pessoa, como uma maneira de competir. Mas muito pelo contrário, você vai orar, entregar nas mãos de Jesus e falar, Senhor, me ajuda para que eu possa aceitar isso. Agora, uma coisa, vocês acham que hoje o mundo está cheio de amor ou está cada vez mais individualista, egoísta ou está esbanjando amor? Não, a Bíblia fala claramente que o amor se esfriaria. E a gente vê isso. A gente vê que quando acontece alguma calamidade pública em algum lugar, dá a impressão que todo mundo ama, todo mundo quer mandar alguma coisa para ajudar aquilo. Mas quando passa aquela temporada, você só vê... Volta tudo normal. Exatamente, volta tudo normal, volta tudo aquela brutalidade, aquela, sabe? E aí dá a impressão que a terra é chacoalhada para acontecer alguma coisa e a gente fala, uau, o povo está aparecendo, a gente tem que amar, tem que mandar. E você vê que os países ricos, por exemplo, acontece alguma coisa assim, eles mandam dinheiro, eles mandam, mas você não vê, depois de 2, 3 meses que tudo está normalizado, eles indo lá e, sabe, ajudando
indivíduos, você entendeu? Quer dizer, se você vê, ainda é reflexo do que aconteceu há 2, 3 meses atrás. Sem dúvida. Também volta ao tema atrás que a gente estava falando de amor do próximo nos mandamentos. Que quando você ama a Deus, você consegue amar o seu irmão. E uma coisa que eu gosto de lembrar, Yarli, é que assim, eu gosto de comparar o amor ao que também, uma parábola da Bíblia, da semente. Onde você joga a sua semente? E vamos supor que a gente plante uma semente de rosa, aqui, de roseira. Coloquei embaixo da terra, tá ali, tampei. Tudo bem? Fiz o meu amor, certo? Dei um sorriso ao meu próximo. Agora, ela precisa do quê? Água. Ser cultivada. Ser cultivada, sol. Ela precisa de cuidado. Então, todo dia eu tenho que ir lá, jogar um pouquinho de água, adubar a terra, não deixar ela seca, cultivar. E quando ela crescer, quando o meu amor crescer, se eu deixar de visitar, se eu deixar de podar, o que acontece? Morre. Ela apodrece. Eu tenho um exemplo muito claro que, assim, a minha avó, ela tinha primavera. Vocês conhecem essa flor? Primavera, que é lindo, né? Tem branco, rosa. E ela tinha um corredor, assim, na casa dela, toda cheia de primavera em cima. Então, você passava, você se sentia super bem, assim. E minha avó acordava às 5 da manhã, aguava todas as flores e conversava com as flores. Bom dia! E conversava. Ai, como você tá linda! Com as flores. Eu falava, ai, eu sou a vovó mesmo. Só a vovó mesmo consegue fazer isso. Mas aí ela fazia, e eu observava, porque ela fazia questão dos netos acordarem para tomar café. Então era uma coisa bem engraçada. E depois de um tempo ela faleceu. E quando ela faleceu, nós fomos na casa dela, acho que só mais 2 vezes, porque era muito triste. Por um simples fato, o amor naquela casa morreu. Então, quando eu passei naquele corredor de novo de primavera, não tinha mais primavera, só tinha galho. Já não havia aquela pessoa que cultivava. Não tinha pessoa que cultivava. E quando você vê só o galho, você vê o seco, teu coração sofre e você tem a tendência de se fechar, de se retrair. Só que o mais interessante é que a pessoa que transmitiu o amor para as flores faleceu. Só que quem dava amor para ela está no céu. Interessante isso, a gente colocar. Então, assim, pode dar continuidade. Se eu chegasse e continuasse fazendo o que ela fazia, transmitindo amor, iria dar continuidade e iria fazer o ciclo. E é assim a nossa vida. É um ciclo. Olha, interessante. Vou contar uma experiência rapidinho. Faz. Tem um artigo que falava de, acho que coelhinhos ou ratinhos. Eles tinham laboratórios. Eles começaram a fazer uma experiência de colesterol. Nada a ver meio com a história, mas o pessoal todo dia dava injeção de colesterol para os ratinhos diferentes, para ver como eles reagiam. E eles davam para 2 gaiolas de ratinhos ou coelhinhos. E o rapaz que dava a injeção nesses coelhinhos vinha trazer o filho dele. E o filho dele sempre entrava e ficava perto da porta, para não entrar no laboratório. E ali onde estava a 2ª gaiola de ratinhos. E ele ficava ali brincando. E ele dava injeção nos mesmos ratinhos da mesma maneira. É impressionante que, claro, o corpo deles não suportou tanto colesterol e chegou uma hora que os ratinhos morreram. Só que os ratinhos que o filhinho dele brincava e dava amor quando chegava duraram muito mais do que os ratinhos que morreram. Então, tipo assim, o amor até cura certas doenças físicas, te faz sentir melhor, cria endorfina, causa coisas ao seu físico também. Não só ao espiritual, ao mental, mas ao físico. Sem dúvida. Tem um filme chamado Patch Adams, né? Com Robin Williams. Isso. E fala do amor. Exatamente. Do amor ao próximo. Que quando você ama o próximo, vem a autoestima. O que mais? Alguém lembra do filme Vem a Autoestima? Vem a alegria. Vem aquela velhinha que realizou os sonhos de entrar na piscina cheia de macarrão. E é isso. O amor ao próximo é você ajudar a realizar sonhos, é você dar um sorriso, é você dar... Tornar a vida melhor, tornar a vida do próximo melhor. O que você puder fazer, se tiver ao seu alcance para melhorar a vida do seu próximo. E se você parar para pensar, se cada um tentar tornar a vida do próximo melhor, a gente não estaria no mundo do jeito que a gente está hoje. Infelizmente, o mundo está egoísta. Está muito egoísta. Estaria todo mundo bem, porque cada um seria amado por muita gente, todos os dias. Eu acho que muitas vezes as pessoas meio que têm a percepção de amor ao próximo meio deturpada, vamos colocar dessa maneira. Isso acontece porque
as pessoas às vezes estão mandando dinheiro para outros países porque as pessoas precisam, estão com fome ou por qualquer motivo que seja. Mas aquela mesma pessoa que manda milhões de dólares para outros lugares, quando estão no trânsito, entendeu? Alguém passa por um carro, fez alguma coisa que não deveria no trânsito, o cara está xingando, já está gritando, já está... Que tipo de amor ao próximo é esse? É tipo assim, as pessoas não acham um balanço. Você ama o teu próximo de uma maneira, você fala que ama o teu próximo aqui porque você manda dinheiro, mas o teu próximo está na tua casa, você não ama. E eu acho que as pessoas têm aquela coisa, aquela falha ali. Você ama o seu próximo até o dia que ele fizer alguma coisa contra você. Justamente. É bem isso, é condicional. No dia que ele faz contra, bem condicional. Acabou. É um amor condicional. A gente não pode ter amor condicional, porque imagina se Deus tivesse amor condicional com a gente. Estava tudo morto agora. Estava tudo morto. Porque, infelizmente, nós temos falhas, nós temos erros. Por isso que Deus pensou já nisso, no amor condicional do humano, e colocou na Bíblia, perdoe 70 vezes 7. Para quê? Porque o humano precisa de números, ele precisa de dados. E quando ele vê ali 70 vezes 7, ele se toca que é uma quantidade enorme e que ele precisa perdoar incondicionalmente. E esquecer e amar o próximo. Né? Eu acho que é muito interessante isso, porque a gente colocou hoje aqui que para amar a nós mesmos, nós temos que buscar a Deus, que a gente consegue seguir os mandamentos de Deus e que a gente consegue sempre ter paz interior e ter um amor contagioso, porque tem uma historinha de uma garota que ela era pobre, se vestia mal, e um dia um vizinho viu que ela pediu para a mãe, me dá um vestido novo, um vestido azul. E aí a mãe falou assim, filha, eu não tenho condições. Aí o vizinho foi lá e deu. E depois que ele deu esse vestido, ela falou assim, mas eu vou usar esse vestido sem me arrumar, sem arrumar o cabelo, sem tomar banho. O que ela fez? Ela foi lá e começou a se arrumar, tomar banho. Os pais viram que todo mundo elogiava a filha. Ai, que bonitinha, que isso, que aquilo. O que eles começaram a fazer? Se arrumar também, deixar mais bonito e começaram a arrumar a casa, deixar a casa mais bonita. Depois disso, a rua viu que a casa era bonita e as outras eram meio desleixadas, ninguém conversava um com o outro. O que eles começaram a fazer? Deixar toda a rua bonita e todo mundo se conversava, era um amor contagioso. E depois disso, o bairro viu esse amor contagioso e do bairro se transformou. E resumindo a história, depois que o bairro se transformou, a cidade se transformou por causa daquele bairro e daquela cidade o estado se transformou, o país se transformou e o mundo. É lógico que é uma historinha fictícia, só que o amor é contagioso, o amor de Deus é contagioso. E antes de terminar, eu quero ler Provérbios 3:27, que diz assim: não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Até a próxima vez.